Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Quero saudá-los com a paz de Jesus. Quero também desejar a você um ótimo ano novo, 2024, que já chegou, né? E quero anunciar desta feita também a nossa lição da escola sabatina desse trimestre, né? Que vai de janeiro a março, né? São 13 lições que nós vamos estudar para trocarmos ideias depois na igreja com relação a esses assuntos todos. Tá bom, meu irmão? Então, o título da nova lição é O Livro dos Salmos. E a primeira lição tem o subtítulo, digamos assim, Como ler os Salmos. E como de costume em todas as lições, nós temos aquele verso ou aqueles versos para memorizar, né? E o dessa semana diz assim: A seguir, Jesus lhes disse: São essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Está lá no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 44 e 45. Tá certo? Então, meu irmão, Salmo, né, ou o livro dos Salmos, tem sido um livro de oração na igreja. E por que não dizer também um inário, onde muitos irmãos nossos já gravaram, né, através da gravadora Novo Tempo, já gravaram muitos salmos ali como canção, né? Usando, vamos dizer, como inário, como canção. As próprias palavras dos salmistas, Deus que inspirou o pensamento deles. Então, quando você lê um salmo lá, teve o autor, o que escreveu, né? Mas certamente teve ali, né, a inspiração de Deus. Por isso temos que crer também nos Salmos e, como de resto, em toda a Bíblia Sagrada, também conhecida por nós como a Palavra de Deus. Eles são tão certamente a Palavra de Deus quanto são os livros de Gênesis a Romanos, por exemplo. Então, não existe o mais ou menos importante, haja vista o que diz aqui, né? Eles são tão certamente a palavra de Deus, quão certamente também é Gênesis e até Romanos. Quer dizer, é um livro muito importante, né? Traz para nós grandes informações, muitas palavras santas, né? Que nós podemos assimilar para o nosso dia a dia, né, irmãos? Então, nós estamos começando hoje, né? Essa série de lições que serão, mais uma vez, 13 lições. Faço votos que você aprenda bastante, faço votos que você estude bastante também, né? Para podermos trocar ideia e trocar informação na igreja no dia de sábado, né? Sempre quando é passada lá a lição da escola sabatina. Tá bom, meu irmão? Posso contar com você? Então tá bom.
Salmos na adoração do antigo Israel. Irmãos, a nossa lição nos informa que isso é bíblico também, né? Eu tenho aqui vários versículos que eu poderia dar para você, para anotar. Por exemplo, o livro de 1 Crônicas, capítulo 16, verso 7. Neemias, capítulo 12, verso 8. Também Salmos 18, versículo 1. 30, também versículo 1. Salmo 92, também versículo 1. Salmo 95, versículo 2. Salmo 105, também versículo 2. Colossenses 3, 16. E Tiago 5, verso 13. Então você fica com esses livros e capítulos registrados aí, né, e versículos também, para você poder se inteirar melhor desse assunto. Mas nós temos a informação de que os salmistas, eles tinham alguma ocasião, eu não digo especial, mas ocasião mais adequada para a escritura daquele salmo, não é verdade? E assim, a ocasião que motivava, né, a escrever, né? E como o povo de Deus depois usava esses salmos, né? Naquele tempo, por exemplo, no antigo Israel, né? Em ocasiões de sofrimento, por exemplo, o salmista gostava de escrever para abrandar o sofrimento dos seus leitores, né? Em contrapartida, o povo usava os salmos nas ocasiões de adoração, de livramento e também de louvor. Era para isso que era usado os salmos. E hoje em dia nós também parece que estamos indo no mesmo caminho, né? É muito rico você ler muitos salmos, né, escritos, são vários autores, né, que nós temos ali, mas todos eles, sem nenhuma distinção, são salmos muito bons, né? É um livro que vale a pena ser lido. E o povo naquela época, ele usavam o livro dos salmos para adoração, para livramento, para louvores e tal, né? Ou seja, em momentos de alegria, não é verdade? Os salmos era, no antigo Israel, uma parte, vamos dizer, indispensável, né, na adoração na igreja, né? Era uma parte indispensável, quer dizer, se cantava muitos salmos na igreja. Os salmos também tiveram um lugar significativo na vida da igreja primitiva. Aquela de Atos 2 lá. Então, os salmos teve uma grande influência neste período, né, da igreja primitiva. Mas, enfim, meus irmãos, eu não preciso aqui dizer, aconselhar, etc., que você leia os salmos, porque tenho certeza você gosta também de ler este livro. E nós vamos ficando por aqui, então, essa semana, irmãos. E a semana que vem tem mais novos estudos. Mas não encerra aqui a semana, não. Amanhã nós teremos um outro irmão aqui, tá? Gravando também para nós aí, cooperando, né? Para que todos cheguem a um conhecimento maior, não é verdade? Então, quero deixar aqui mais uma vez o meu grande abraço para vocês e também, como eu já disse e repito aqui, votos de feliz ano novo para todos vocês, tá bom, meus irmãos e irmãs? Um abração. Olá, estamos aqui com um novo ano, um novo estudo. Vamos acompanhar agora algumas características de Salmos em relação à época em que ele foi escrito, o contexto e também em relação aos nossos dias. Vamos ver agora
o tópico. Conheça os salmistas. Os salmistas tinham algumas características? Com certeza. E nós vamos ver quais eram essas características. Se formos analisar na essência, a principal característica era utilizar elementos ilustrativos e escritos para conectar o povo com Deus. Os salmos, em seu contexto, em sua essência, visa o quê? Inserir a paz nos corações através de uma conexão mais intensa com Deus, pois o seu conteúdo ele transmite a essência divina para que o ser humano consiga estar se lembrando constantemente de Deus, das características de Deus e louvando ao Criador. Próximo tema, um cântico para cada estação, ou seja, um cântico para cada fase de nossas vidas, um cântico para cada situação que envolve o nosso contexto existencial. E acompanhe comigo alguns elementos, algumas características que englobam esse aspecto. Um deles seria os salmos, caracterizando hinos que magnificam a Deus, que destacam a Deus e seu poder criador, considerando Ele o verdadeiro governante. Outra característica seria salmos de ação de graça, expressando que gratidão. Outra característica, clamores por libertação de problemas. Salmos é uma grande fonte que nos capacita a nos desvencilharmos de eventuais problemas. Outro ponto importante seria ele propiciando sabedoria para quem busca uma vida justa ao lado de Deus. Mais um, e esse aqui merece um destaque especial, porque eles também apontam para o Salvador, ou seja, para Jesus Cristo como o Rei libertador daquele que é fiel. Os Salmos contam histórias do passado e destacam a fidelidade de Deus. Então podemos observar as várias facetas do livro de Salmos. Ou seja, considerando ele como um inário muito diversificado, ele tem uma característica para cada estágio da vida. Acompanhe comigo Salmos 33, verso 2, diz assim: celebrai o Senhor, com harpa louvai-o, com cânticos no saltério de 10 cordas. Ou seja, louvar a Deus através da canção, da música, de instrumentos musicais, pois isso gera uma atmosfera celestial. Toda vez que você gera uma atmosfera celestial, você se conecta com Deus. Vamos falar agora sobre orações inspiradas. Salmos é fonte de inspiração. Inicialmente uma inspiração divina que influenciou seus autores, e essa influência divina acaba sendo repassada para nós em nossos dias. Observe bem o que nós temos lá em Salmos, capítulo 39, verso 12, que diz assim: ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro, não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino, como todos os meus pais foram. Um salmo profundo, um salmo com súplica, com pedido, com clamor. E quantas vezes nós necessitamos buscar a Deus com a essência dos nossos sentimentos? E aqui nós temos um belo exemplo, no qual o salmista, através das palavras, reconhecendo a Deus, ele busca ao Senhor, ele busca o Criador. Portanto, não se esqueça que os salmos são sim uma legítima fonte de inspiração para buscar o Pai Celestial. Mais um tópico, agora com o título O Mundo dos Salmos.
O mundo dos Salmos, não podemos nunca perder de vista que o mundo dos Salmos é centrado em Deus. Deus é o centro, Deus é o foco, Deus é a essência do livro de Salmos. Acompanhe comigo aquilo que está lá em Salmos 44, verso 8, que diz assim: em Deus nos temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. Nada mais evidente, nada mais nítido do que a escrita, o ponto central, o elemento que irradia poder, o próprio Deus, e nele o salmista busca a sua força para dar continuidade à sua existência. Nós, da mesma forma, devemos também nos apoiar no livro de Salmos para buscarmos forças diante da trajetória que temos pela frente. Fazendo o fechamento do nosso estudo, podemos afirmar que o livro de Salmos foi evoluindo, suas escritas foram ganhando amadurecimento, lembrando que foram diversos autores ao longo dos séculos, no qual hoje temos esse livro composto de diversas etapas, em diversos segmentos, mas todos com um ponto central, que é ligar o ser humano ao céu, através de palavras que geram crescimento, palavras que motivam, palavras que fazem sempre nos lembrar de que Deus está no centro de nossas vidas e de nossas lembranças. Os escribas, os salmistas foram dirigidos e influenciados por Deus. Hoje, em nossos dias, da mesma forma, ao lermos Salmos, podemos ser influenciados e dirigidos pelo próprio Criador. Jamais se esqueça disso. E que Deus esteja abençoando você e sua família, e nos encontraremos na próxima semana com um novo estudo. Até lá. Tchau, tchau. Por favor, Senhor, guarde o meu coração. Tome conta dos meus pensamentos, Pai. Tome conta de minhas atitudes, de minhas palavras, de meu olhar. É o que peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém.